Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade na nossa videoaula, do CFW500, nós vamos ver aqui uma configuração muito importante, tá? Que é o reset de fábrica, tá? No decorrer das nossas aulas aí, nós vamos estar explorando melhor e explicando o que isso significa, tá legal? Por que e quando dar um reset de fábrica? Né? Eu faço essa pergunta aí para você. Resposta é simples, pois muitas vezes é mais fácil começar o programa do zero do que tentar ir ajustando os parâmetros. Então imagine essa situação. Você aí que trabalha na manutenção, né? Você vai lá no teu almoxarifado e tem um inversor que já foi utilizado. Você sabe que ele está funcionando normal e alguém colocou lá na prateleira. E como você vai pegar esse inversor que já está usado, pré-configurado, e muitas vezes você vai tentar já ligar lá o teu motor, ele não vai partir porque você não tem a programação antiga. Você vai ter que olhar parâmetro por parâmetro. E muitas vezes isso acaba levando muito tempo, né? Você gasta muito tempo para tentar acertar. Então, nesse caso, é mais fácil fazer isso. Imagine uma outra situação. Você comprou um inversor aí para treinar, né, na sua bancada, com as coisas que você tem. Um exemplo do Mercado Livre, do OLX, e cai na mesma situação, né? Você não sabe qual que era a programação que estava comunicação em rede, só I/O. Então, é mais fácil você fazer isso, beleza, pessoal? Então, essa é uma explicação básica, né? Por que você deve dar um reset de fábrica. E quais são os passos que eu devo seguir? Primeiro, baixar o manual de inversor de frequência na internet. Nesse caso aqui, no nosso curso, nós estamos utilizando o CFW500. Então, você vai digitar no Google lá, manual inversor CFW500, e já vai aparecer lá o link da VEG, tá? Então, esse é bem tranquilo. Segundo, no manual, procurar a referência rápida dos parâmetros, alarmes e falhas. E com isso, nós vamos ter que ir até o parâmetro P204, analisar os dados e inserir o valor de acordo com a tua aplicação. Tá? Lembrando que esse procedimento ele é exclusivo para a linha VEG CFW500. Tá? Se você pegar aí algum outro inversor de um outro fabricante ou talvez algum outro modelo VEG, pode ser que não seja esses mesmos parâmetros. Por isso que é muito importante você ler o manual do inversor. Então, quando você vem procurando lá no manual, essa função aqui, ó, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil de vocês verem aqui, ó, P204. Geralmente, quem trabalha aí na manutenção vai saber melhor o que eu estou falando, né? Os parâmetros do reset de fábrica, muitas vezes também, quando você pega um manual em inglês, está escrito Factory Reset, que é a mesma coisa, tá? Porém, no manual da VEG, você não vai encontrar essa descrição, reset de fábrica, tá? Ele vem aqui, ó, no parâmetro P204, tem carrega barra salva parâmetros. E ele me dá aqui alguns valores de 0 a 10. Então, aqui ele está falando que de 0 a 4 sem função, do 5 carrega VEG 60 Hz, 6 carrega VEG 50 Hz, 7 carrega usuário 1, 8 carrega usuário 2, 9 salva usuário 1, 10 salva usuário 2, tá? Então, vamos lá. Então, quando você pega, né, esses parâmetros,
conforme está a descrição aqui, ó, né? Ele está dizendo assim, ó, possibilita salvar os parâmetros atuais do inversor e uma memória não volátil, uma EEPROM, ou seja, quando você desligar, né, você retirar a alimentação elétrica do teu inversor, você não vai perder aquela configuração que você fez. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, vamos analisar. Quando você entrar no parâmetro P204, o seu motor tem que estar parado, né? O inversor tem que estar parado, em modo stop. Ele não pode estar rodando, tá? Porque se ele estiver rodando, ele não vai deixar você fazer essa função. Então, no parâmetro P204, se você inserir o valor 0, 1, 2, 3 ou 4, conforme diz aqui, ele não tem função alguma, tá? Se você colocar aqui o parâmetro 5, carrega VEG 60 Hz, ele vai carregar os parâmetros padrão do inversor com os ajustes de fábricas para 60 Hz. Se você colocar 6, ele vai carregar VEG para 50 Hz. Se você colocar o 7, ele carrega usuário 1. Quando você coloca 8, carrega usuário 2. 9 salva usuário 1 e 10 salva usuário 2. Tá? Então eu vou explicar melhor aqui para vocês. Tá? Eu vou estar explicando a primeira função aqui, 7, 8, 9 e 10. E depois eu explico a 5, a 6 e a 7. A 5 e a 6. Então carrega o usuário 1. Vamos imaginar a seguinte situação. Tá? Que você tem aí uma esteira, né? Você tem uma esteira, isso é uma possibilidade que dá para você fazer. Não necessariamente que você tenha que seguir essa lógica. Então imagine assim, que numa esteira você tem dois produtos, produto A e produto B. Quando está passando o produto A, o inversor tem que rodar mais devagar, a rampa dele precisa ser maior, né? Você consegue fazer como se fosse uma receita, né? Então, o que seria? Você vai carregar o usuário 1, aí você faz toda essa programação e depois você tem que salvar esse usuário, né? Que é para salvar aquela configuração que você fez. E no carrega o usuário 2 a mesma coisa. Agora vai entrar o produto B. Ah, não, agora tem que ser mais rápido. A rampa tem que ser mais rápido. A frequência máxima é diferente. Então, de vez de você ir lá toda hora ficar mexendo no inversor, ficar alterando esses parâmetros, você consegue fazer essas funções, tá? E agora nós vamos verificar o manual aqui da VEG, o que significa esse VEG 60 e o que significa esse VEG 50, tá?